Bom dia, hoje a gente vai corrigir o simulado de ontem, que é simulado sobre procedimento de leitura, descritor 6, identificar o tema de um texto. Aí o primeiro texto, o item 1, diz o seguinte: longe de pendurar a chuteira, quem solta a voz para anunciar que o Maracanã é nosso, sabe o que está dizendo. Sentado ao lado do Vasco esquerda ou do Flamengo direita, o torcedor que aguarda uma semana ou mais para vibrar pelo time do coração se sente em casa no estádio jornalista Mário Filho, popularmente conhecido como Maracanã, nome de um pássaro. Essa íntima relação provocada pelos quase 200 mil metros quadrados de complexo de lazer começou há 59 anos, quando o estádio para a Copa do Mundo de 1950, quando o jornalista Mário Filho iniciou sua batalha em prol da conclusão de um mega estádio para a Copa do Mundo de 1950. Assim como a linha da história e que, por vezes, parece repetir, o Maracanã inaugurou em estado inacabado para a partida entre jogadores de São Paulo e do Rio, 3-1 para os paulistas. Esta partida entre jogadores de São Paulo e do Rio está prestes a respirar de novo ares e entrar novamente para a história em 2014, quando o Brasil abrigará a Copa do Mundo. Então você viu aí alguém contando a história de como surgiu o Maracanã, qual é o nome original, que é Mário Filho. Então vamos ver qual é a pergunta que tem aí. O assunto do texto é a Copa do Mundo. Quer dizer, esse texto está falando da Copa do Mundo. Aí falou-se de Copa do Mundo, mas aí não está contando a história da Copa do Mundo. A história de um estádio, a reforma de um estádio, o amor por um time, o nome do Maracanã. Então, na verdade, eles contaram a história de um estádio, como surgiu, quem foi que idealizou esse estádio, quando foi inaugurado, aconteceu duas Copas, a Copa de 1950, que depois ia acontecer a Copa de 2014, e que não foi legal, vocês sabem, uma história triste. Mas aí a resposta correta é a letra B. Item 2, retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Mas estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não tinha por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles. Então é um poema de uma poetisa brasileira, que nós vamos estudar futuramente. E vamos ver aí, o nome do poema é Retrato, e você vê o que ela está relatando sobre a mudança dela, a mudança da vida dela. Vamos lá. O tema do texto é a consciência súbita sobre o envelhecimento, a decepção de encontrar-se já fragilizada, a falta de alternativa face ao envelhecimento, a recordação de uma época de juventude, a revolta diante do espelho. No caso aí, ela tomou consciência de como ela estava mudada. Então, letra A, consciência súbita sobre o envelhecimento. Vamos para o item 3. O item 3, leia o texto e responda à questão seguinte. Nós estamos vendo aí que a letra de uma música de Luiz Gonzaga. Eu não sei cantar, se eu soubesse eu iria cantar para vocês, mas como eu não sei cantar, eu vou ler. Asa Branca. Quando eu olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que brasileiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta
De água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asa do sertão. Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, num triste solidão, espera a chuva cair de novo para mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Qual é o tema do texto? A solidão dos sertanejos? A fauna sertaneja? A seca do sertão? A vegetação do sertão? O romance do vaqueiro. Então aí está muito claro, ele está falando da seca, da terra que secou, da questão das pessoas precisarem sair para procurar emprego. E que vocês sabem que o Nordeste, em algumas épocas passadas, as pessoas saíam muito para ir procurar emprego em outras terras. Hoje, graças a Deus, mudou, aí a gente pensa que fica reclamando que era no passado, mas o nosso passado agora está melhor. Resposta correta aí, a seca do sertão. Item 4. A revolução genética chega ao dia a dia. O mundo já está vivendo uma nova revolução. A genética, que promete dominar a medicina e boa parte da indústria. Médicos e biólogos descobriram que está nos genes a origem e a cura para um sem número de doenças. Ao mesmo tempo, os cientistas constatam que a manipulação do material genético, a própria essência da vida, pode trazer progressos até pouco tempo imaginários no desenvolvimento de novos alimentos, remédios e produtos químicos. Não há consenso sobre até que ponto é possível brincar de Deus e criar seres vivos em provetas de laboratório. Mas o homem já desenvolve ferramentas para recriar o próprio homem. O êxito da empreitada, porém, ainda é um mistério. Então, Leandro Conderey falando sobre a revolução genética. E vamos lá. Neste texto, em defesa da tese de que a genética influencia a medicina e a indústria, o autor apresenta como principal argumento a falta de consenso sobre a manipulação genética. A ferramenta para o homem criar o homem é ainda um mistério. O material genético é a essência da vida. O material genético permite o desenvolvimento em diversas áreas. O mundo vive uma nova revolução. Então, a resposta correta é a letra D. O material genético permite o desenvolvimento em diversas áreas. Letra D. Então, está falando sobre essa capacidade do material genético. Item 5. Civilização Play-Center. De acordo com o princípio da difusão de sistemas técnicos dos computadores e de acordo com o princípio de realização virtual de homem ter hoje mais acesso a ela, todas as experiências de emoção podem ser sublimes, tidas a sistema de promoção. Não me ocorre nenhuma outra analogia para descrever esta realidade que não seja do parque de diversões. Nossa sociedade, se num grande complexo de play centers, isso não só pelo princípio de tudo pode ser comparado, mas também pelo fato de que as emoções se tornam hoje administráveis. Assim, tanto na sociedade em geral quanto no play center, tem-se emoções marcadas por tensões, medo, violência, angústia, aflição, mas ao mesmo tempo seguras, rapidamente esquecíveis, sem reflexos traumáticos, sem desdobramentos psíquicos que podem ser previamente adquiridos
e sentidos no momento desejado. Aí o autor é Ciro Marcondes Filho. O texto ficou um pouco aí complicado, aí separado, eu não tinha visto, depois que eu coloquei aqui, já que ficou desse jeito. Então vamos lá, questão. O texto defendia, a tese defendida nesse texto, gente, aí falar de assunto, de tese, de tema. Às vezes existe uma confusãozinha entre eles, eu já expliquei a diferença entre assunto e tema, mas agora sobre a tese seria aquilo que você defende, são argumentos que você defende, a opinião que você tem sobre o tema. A tese seria essa. A difusão dos sistemas técnicos, programas, as emoções. A sociedade contemporânea se compara a um parque de diversões. A sociedade de hoje tem mais acesso à internet e às redes sociais. As emoções obtidas em um parque de diversões são tensas. As emoções podem ser adquiridas e controladas sem traumas. Olha, gente, a resposta correta aí é a letra B. A sociedade contemporânea se compara a um parque de diversões. Porque a sociedade de hoje é isso, né? Hoje vocês sabem que as pessoas hoje se divertem muito na questão das redes sociais, que é essa relação entre umas pessoas com as outras, às vezes se conhecem de uma forma superficial e emite opiniões, discussões. Então, isso é a resposta B, que é o que mais acontece hoje com todos nós, né? A gente se diverte mais aí nas redes sociais e a sociedade aí se compara a um parque de diversão. Então, gente, terminamos a nossa aula por hoje e tenham todos um bom dia. Confira aí se vocês acertaram. Se vocês acertaram, estão de parabéns, porque realmente vocês estão aprendendo de fato.